Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 29. Segundo Crônicas, capítulo 29, do versículo 1 ao 11. Que diz assim a palavra do Senhor. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus e o deixaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos nos santuários ao Deus de Israel. Pelo que veio grande a ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e aos assobios, como vós o estáis vendo agora, vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiverem em cativeiro. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Vamos orar. Pai querido e amado, aqui está, Senhor Deus, a tua amada, Senhor Deus, palavra, Senhor Deus, escrita, Senhor Deus, e nesta noite, Senhor, que o Senhor possa nos edificar, que o Senhor possa, Deus, me usar, Deus, como teu servo, Senhor Deus, para trazer uma mensagem à igreja, que possamos sair edificados, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que, Senhor Deus, dos meus lábios, Senhor Deus, saiam apenas, Senhor Deus, aquilo que estão nos teus, que possamos ter uma noite, Senhor Deus, de edificação e de aprendizado, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos lendo a história do rei Ezequias, que também é contada em 2 Reis e no livro de Isaías. Ezequias, que significa Deus é fortaleza, ou Deus fortalece. Ezequias foi o 13º rei de Judá. Vamos nos lembrar que a sequência Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, houve a divisão de reinos do norte e do sul. Do norte, Israel, com Samaria, e o sul, Jerusalém, Judá. E os reis do sul, alguns andaram em retidão diante de Deus, outros não. Os do norte, todos andaram mal diante do Senhor. E a gente vê a história de um rei que foi rei jovem aos 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. Um rei que andou com retidão, com inteireza de coração e com fidelidade diante de Deus. Um rei que, durante o seu primeiro reinado, ele fez tudo o que era agradável para Deus. Ele procurou estar diante da vontade do Senhor. E ele fez muito, ao contrário do seu pai Acais. Então, Ezequias abriu a casa do Senhor que seu pai fechara. Ezequias restaurou as portas do templo. Ezequias trouxe de volta as festividades em Jerusalém. Trouxe a Páscoa, a festa dos pães asmos. Ezequias trouxe ânimo e alegria para Jerusalém.
Ezequias restabeleceu o culto ao nosso Deus, que seu pai tinha tirado, o rei Acais. A adoração é restabelecida, ele chama os levitas, ele chama os sacerdotes. E os levitas adoram com seus instrumentos, alaúdes, harpas e símbolos, e os sacerdotes com trombetas. Então, um momento de alegria e júbilo em Jerusalém, porque o rei Ezequias trouxe de volta o que seu pai havia destruído. E Ezequias faz mais, ele põe fim à idolatria em Jerusalém. Seu pai adorava vários deuses pagãos, deuses feitos por obra de mãos humanas. E seu pai, o rei Acais, ele foi um dos piores reis de Judá, de Jerusalém. Ele queimava seus próprios filhos a esses reis pagãos e os oferecia a Baal e a Moloque, os reis pagãos daquela época. De tal forma que Jerusalém passa a ter um novo momento de alegria. Foi um reino próspero. Ele chamou o povo para que contribuísse com os levitas e com os sacerdotes, de tal forma que não faltasse nada na casa do Senhor. E o povo entendeu essa mensagem, de tal forma que Ezequias teve que fazer depósitos na casa do Senhor. Tamanha era a quantidade de oferta que as pessoas davam a nosso Deus. Então foi um reino próspero e que agradou a Deus. E isso aconteceu porque Deus era a prioridade de Ezequias. Porque tudo que ele fazia lograva êxito, porque Deus era com ele. Ele adorava a Deus e ele confirma isso nos seus primeiros anos de reinado. Era tanto amor dele para Deus e de Deus para ele, que lá em 2 Crônicas, você abre a sua Bíblia, 2 Crônica 31, os versos 20 e 21 diz assim, acerca dessa gratidão, desse amor. 2 Crônicas 31, 20 e 21. Assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa do Senhor, de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração, o fez e prosperou. E essa prosperidade aconteceu porque Deus era a prioridade dos seus primeiros anos de reinado. De tal forma, meus irmãos, que Ezequias honrou a Deus, que Ezequias priorizou o culto a Deus, que Ezequias trouxe as festividades em Jerusalém, com a Páscoa, de forma que Ezequias, ele foi um líder exemplar, ele foi um servo, ele se preocupou com a fé do seu povo, ele aboliu a idolatria implantada por seu pai, o rei Acais, ele fez o que era bom, o que era reto, e diante do nosso Deus, porque ele priorizou fazer aquilo que está no centro da vontade de Deus. A prioridade número 1 do rei Ezequias, no início do seu reinado, era agradar somente a Deus. Entretanto, continuando aí em 2 Crônicas 32:1, que você vai ler, diz assim o versículo 1: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Desconfie de momentos muito bons durante muito tempo. Fique atento. O rei Ezequias estava, o reinado próspero, as pessoas alegres, o culto restabelecido, as pessoas felizes, a idolatria acabou. Mas no meio dessa alegria, desse ânimo, surge um rei mau. Um rei chamado Senaqueribe, que era o rei da Assíria, onde hoje é a Síria e o Iraque. E esse rei Senaqueribe, ele encurrala, ele deixa Jerusalém cercada. Ele já havia conquistado
46 territórios fortificados e várias aldeias de Judá. E ele estava agora frente a frente com as muralhas de Jerusalém para invadir. Era um rei mau, que não se contentava com o que tinha. Que seu império estava em plena expansão pelo Oriente Próximo. Já tinha conquistado Samaria ao norte, a Filícia, a Fenícia, o Egito, e já tinha chegado em Jerusalém. A Fenícia e a Filícia, desculpem. Até a Babilônia, esse rei assírio chegou. E ele, antes de chegar em Jerusalém, chegou numa cidade importante chamada Laques. Era uma cidade que tem importância econômica e que ela guardava a estrada principal que dava acesso ao sul de Jerusalém. E aquele rei invade a cidade de Laques. Um rei ambicioso, um rei mau. Quando Senaqueribe chegou para invadir Jerusalém, Ezequias ficou intimidado. O rei poderoso da Síria, com seu império temido por todos, seus soldados, seus armamentos, todo o seu exército estava ali pronto para invadir Jerusalém. E Ezequias, o rei Ezequias, o servo de Deus, começa a manchar a sua história. Ele temeu aquele rei todo-poderoso. A força do rei da Síria. Ele temeu e ele priorizou procurar a ajuda dos príncipes, de homens e de pessoas valentes do seu exército. Vejamos o que aconteceu. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 32, do 1 ao 8. Como a gente estava até agora. A partir do versículo 2. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, porque viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Observe que o rei Ezequias cometeu um grave pecado no seu reinado. Ele começou bem, fazendo tudo o que agradava o coração do Senhor. Mas ele teve o seu primeiro deslize, a autossuficiência. A autossuficiência é a qualidade que eu não preciso de ninguém para executar aquilo que eu quero. É eu fazer sozinho aquilo que eu acho que deve ser feito. É o contentamento, a confiança excessiva em mim mesmo. O rei Ezequias havia dado um exemplo de um líder, de um servo, de um rei que temia a Deus. Em tudo que aquele rei fazia, lograva êxito e agradava o coração do Senhor. Guardava os mandamentos e era exemplar. E a Bíblia diz que ele andava com inteireza de coração, com fidelidade, e era reto diante de Deus. Mas agora, esse rei com todas essas qualidades, ele está diante do maior império daquela época, o Império Assírio, temido por todos, pelas atrocidades e maldade do rei da Assíria. 46 territórios tomados, estava ali, prestes a tomar Jerusalém. Qual foi a sequência de erros do rei Ezequias? Nós acabamos de ler. A Bíblia diz que ele tomou conselho com os príncipes e com os homens valentes, fortes do seu exército.
e chamou essas pessoas para tapar as fontes de água, porque as águas saíam de Jerusalém. E ele mandou cortar as águas para que quando o exército assírio chegasse, não tinha água, não tivesse água para o seu exército. E conta a história que essa água foi realmente cortada, mas Ezequias havia construído um aqueduto por baixo de Jerusalém, e que isso está nas ruínas. Havia um aqueduto que ele permaneceu para poder abastecer a cidade. Esse homem recuperou a muralha de Jerusalém. A palavra diz que ele construiu outro muro por fora de Jerusalém. Esse homem restaurou a Milo de Davi. Milo de Davi era uma estrutura semelhante a uma torre cheia de degraus, que servia como um grande observatório. Esse homem, a palavra diz que ele construiu armamentos em abundâncias. Ele fez armas e escudos em abundância. E ainda nomeou os oficiais para chefiar o seu exército. O rei Ezequias, ele se comportou como um militar. O rei Ezequias, ele tomou atitudes de guerra. O rei Ezequias se preparou para a guerra. Ele confiou no poder bélico, no poder das suas armas, no poder do conselho dos seus príncipes, dos seus amigos, e no poder do seu exército forte. Entretanto, o rei Ezequias, após tomar todos esses cuidados de guerra, ou para a guerra, após fazer tudo isso, é que ele se lembra de orar a Deus. Observe no versículo 8 do capítulo 32 de Crônicas. Diz assim: com ele está o braço de carne, com o rei Senaqueribe, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O rei Ezequias diz ao povo o contrário do que ele fez. Esse versículo 8 era para ter sido o versículo 1. Porque primeiro a gente apresenta ao Senhor as nossas dificuldades. A gente apresenta ao Senhor aqueles que querem nos afrontar, os inimigos. E espera do Senhor como eu vou me programar. Espere Deus falar contigo. E o rei Ezequias, ele fez tudo o que o protocolo de guerra fazia, mas no final ele lembrou de orar a Deus. E meus irmãos, confiar em Deus nos dá alegria, nos dá segurança, nos dá calma, para que a gente possa pensar e agir com prudência diante das adversidades. E o rei Ezequias confiou no seu braço, confiou no conselho dos seus amigos, na tática de guerra. Ele se comportou verdadeiramente como um militar, não como um servo de Deus que ora antes de fazer qualquer coisa. E mais ele, que era o rei de Jerusalém. O que eu e você fazemos diante das dificuldades, diante das adversidades, diante do aluguel atrasado, diante dos boletos que chegam para pagar e você não vê o dinheiro, diante da mensalidade do seu filho que chega para pagar e você não tem como, diante do oficial de justiça que está te chamando lá fora para te cobrar, para te intimar, diante da doença que chega à sua casa, diante daquele que afronta você e o Deus a quem você serve. O que é que eu e você fazemos quando as lutas, as doenças, as situações mais difíceis que chegam até nós, como chegou na muralha de Jerusalém? O que é que fazemos? Vamos em busca de medicamentos? Eu nunca prescrevi na minha vida tanto ansiolítico, tanto antidepressivo. Nunca. São filas e mais filas de pessoas atrás de receita. Porque as pessoas estão numa situação que perderam a alegria, não querem enfrentar as dificuldades. Obviamente, muitos precisam disso, porque o momento é delicado.
mas está numa situação de que hoje a procura está de uma forma assustadora. Porque você precisa, e você pode precisar de medicamentos em momentos da sua vida. Mas depois você tem que dar um basta e enfrentar o inimigo, o problema. Senão você vai ser um dependente químico. O que você faz diante das suas dificuldades? Você entrega ao inimigo aquilo que o Deus lhe deu? Tudo que você construiu na sua vida, você vai entregar a ele? Você confia no agir dos homens, esperando que ele chegue para você e resolva seu problema? Você quer tirar a sua vida, tomando medicações, substâncias, cortando seus pulsos? O que é e como é que você reage diante das adversidades graves que chegam à sua porta? Ou você ora e entrega a Deus aquela situação delicada, difícil, como fez Neemias. Neemias, quando soube que o povo de Jerusalém estava passando fome, Jerusalém estava com as muralhas destruídas e as suas portas queimadas, a Bíblia diz que aquele homem se ajoelhou e chorou e jejuou e clamou aos céus uma oportunidade para falar com o rei. Neemias não se desesperou, nem procurou sair com exército para Jerusalém. Ele teve prudência, ele orou, ele clamou, ele chorou, ele se ajoelhou e ele apresentou a Deus a situação que acontecia em Jerusalém. A nossa confiança, meus irmãos, não está baseada em circunstâncias adversas. Porque nós passaremos sempre por situações difíceis. Está aqui de Gênesis a Apocalipse. Nunca foi fácil para o povo de Deus. Nunca foi fácil para o povo de Deus. Mas a gente sabe que o Senhor está como um escudo a proteger a mim e a você, as nossas famílias. E nunca nos desamparou. E essa confiança é que nos faz, dia após dia, estarmos em pé e lutarmos por aquilo que o Senhor nos deu. Que Deus nunca nos desampara. Meus irmãos, o braço de Deus, homem nenhum segura, nem a sua voz, homem nenhum segura. Ele é o general de guerra e o Senhor tem armas diferentes das nossas. Quando Ele não está como coluna de nuvem, Ele está como coluna de fogo à noite. Foi sempre assim na história da palavra de Deus. O Senhor lutando e pelejando com o seu povo. Nunca o povo de Deus padeceu, passou fome, porque o Senhor sempre cuidou, mesmo em situações muito difíceis. Mas Ezequias estava dependendo da força bélica do seu exército e dos príncipes, dos conselhos dos seus príncipes. E o que é que a palavra nos diz, nos adverte, nos anima acerca de depender de Deus? Romanos 12:16 diz assim: não sejais sábios em vós mesmos. Ezequias confiou demais nos seus amigos e no seu exército. Salmo 23 diz assim: o Senhor é meu pastor, e nada nos faltará. Isso é promessa de Deus. Nada vai faltar a mim e a você. Porque Deus, Ele é o suficiente da nossa vida. É aquilo que precisamos. Isaías 41:13 diz assim: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoie, não se engane no teu próprio entendimento. Ezequias confiou no seu exército e nos seus amigos. Provérbios 16:9 diz assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ezequias planejou e quis executar. O executar é do Senhor. Você planeja e o seu plano mande para os céus.
se os planos do Senhor coincidirem com os seus, você vai ver a resposta do céu. E Neemias e Ezequias quis fazer tudo junto. E nós vamos ver, no desenrolar dessa pregação, que de nada valeu o exército de Ezequias. O rei Ezequias cometeu mais um erro, mais um deslize. Ele valorizou demais o que o inimigo disse, o que o adversário disse acerca dele. Ele deu um valor que não tinha. Ele foi imaturo, ele foi ingênuo. Ele se rendeu a uma guerra psicológica, uma guerra das ideias, uma guerra dos pensamentos, uma guerra da intimidação, sem armamento nenhum. Ele leva o rei Senaqueribe, ele leva Jerusalém a um pânico, a um pavor, diante das ameaças daquele rei tão temido. E Ezequias absorve tudo aquilo e fica apavorado. E aquele rei maldoso, Senaqueribe, começa a intimidar e a provocar e a desvalorizar o seu líder Ezequias e a afrontar o Deus vivo de Israel. De tal forma que veremos em 2 Reis 18, se você puder abrir sua Bíblia, veremos que diante da intimidação, o rei Ezequias, ele entrega todo o tesouro da casa de Deus e o seu, em ouro e em prata. Ele se precipitou. Abra sua Bíblia em 2 Reis 18, do 13 ao 16, que diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, o temido rei assírio, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou, 46 cidades. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Alaques, dizendo: errei, ele se entregando ao rei, ao opositor: errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres, suportarei ou pagarei, o que quiser eu te dou, Senaqueribe. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 300 talentos de ouro. Deu-lhes Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou as portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, o rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Assíria. Perceba um deslize grave. Ezequias foi imprudente, Ezequias não teve paciência. Ezequias simplesmente entregou o ouro e a prata. E eu tive a curiosidade de fazer um cálculo. Um talento, dependendo da região, equivale a aproximadamente 34 quilos. 300 talentos de prata, 10.200 quilos de prata ele deu. 30 talentos de ouro, 1.020 e poucos quilos de ouro ele deu ao insaciável rei Senaqueribe. Um tesouro de ouro e prata que o Senhor deu a ele. Ele não perguntou a Deus o que fizesse naquele momento. Ele não esperou o comando dos céus. Ele se precipitou mais uma vez. Ezequias não teve o cuidado de orar, de clamar diante da ameaça do rei da Síria. Ele entregou tudo o que ele tinha, da sua casa e do templo, ao rei Senaqueribe. Ele agiu por impulso, por desespero, por pressão, e esqueceu que Deus tinha uma promessa para ele. 2 Reis 18, os 5 ao 7. Veja o que Deus fala para ele. 2 Reis 18, do 5 ao 7. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre
todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. O Senhor, meus irmãos, estava com Ezequias, mas Ezequias não soube usufruir dessa fidelidade que a palavra diz. Ele ficou desesperado, ele foi colocado à prova e deu tudo o que ele tinha de mais valioso. E o que é que a palavra nos diz sobre confiar em Deus? Salmos 91:2 diz assim: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, não o exército, não meus amigos, não os príncipes em quem confio. Naum 1:7 diz: O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Salmo 84:12 diz assim: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Porque a guerra não era de armamento, a guerra era do Senhor que ia resolver. Salmo 9:10 diz assim: Os que confiam, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Isso é uma promessa de Deus para mim e para você. E a gente precisa trazer à memória o que me dá esperança. E aqui a palavra nos dá esperança de que nós não podemos ficar acuados, enjaiolados, encurralados com o inimigo à nossa frente. Nós precisamos saber que nós temos uma aliança com o nosso Deus. Não esqueça dessa aliança. Você não é órfão. Você tem um Deus vivo de Israel te protegendo. E meus irmãos, diante da ameaça, diante das dificuldades, nós não podemos nos precipitar. É preciso ter paciência, é preciso ter prudência, e é preciso, como prioridade, elevar os olhos aos céus e entregar ao Senhor aquele ou aquela situação que está tirando a tua paz. Aquela situação que só o Senhor é quem resolve. É a especialidade do nosso Deus. Nós não podemos nos precipitar para entregar tudo que nós temos. Tiago 4:7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Deus tem novidades de vida para mim e para você. Deus tem presente nos céus para nos dar. E nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos estar atento e dizer ao diabo, ao inimigo, tudo aquilo que quer tirar a sua paz, que ele tem dias contado, porque nós somos frutos do amor, de um amor que jamais foi visto nessa terra, amor que custou o sangue do Cordeiro de Deus. O que ele tinha de melhor ele nos deu. Para nós não precisarmos do diabo, de ninguém, somente do Senhor, que é a nossa única esperança, é o nosso suficiente, é o que nós precisamos. Nós não precisamos de exércitos, nem de príncipes para nos aconselhar. É a sua santa palavra quem nos instrui, quem nos mostra aquilo que devemos fazer. Não entregue seus tesouros ao inimigo. Deus te deu, é teu, a tua casa é tua, o teu imóvel é teu, o teu carro é teu. Pague, negocie, faça o que for possível, mas lute por aquilo que o Senhor lhe deu. O emprego que você tem é do Senhor que Ele lhe deu. Segure, honre seus pagamentos para não perder. Deus lhe deu e ninguém toma. Lute pelo seu emprego, ore pelo seu chefe, para ele lhe abençoar e para ele lhe deixar quieto. Não tome decisões precipitadas, deixe de fugir no seu trabalho, honra a Deus, chegue na hora certa e saia na hora certa. Faça aquilo que agrada o coração de Deus. Não se intimide diante do insulto do adversário.
A família que o Senhor lhe deu é sua, é presente valioso. Lute pelo seu esposo, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. O diabo está sentado sorridente esperando que você se separe, que você abandone seus filhos. Não faça isso. Não existe projeto frustrado para o Senhor. Tivemos aqui o exemplo do endemoniado de Gadá, um homem que era esquecido por todos, mas Jesus foi lá, é Ele que eu quero que todos abandonam. E Jesus transformou aquele homem e ele continuou fazendo aquilo que Jesus estava fazendo. Em Gadá ele foi uma bênção para aquela cidade. O que Deus lhe deu é seu e lute, não repasse, não negocie, é seu. Aquilo que o Senhor lhe deu como ministério é seu, aprove por Deus, aprove Deus lhe dar. Portanto, faça com excelência, faça com amor. Se é para pregar, pregue, se é para orar, ore, se é para cantar, cante, se é para arrumar, arrume. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer. Se é para liderar, lidere. Faça tudo com zelo e com amor naquilo que o Senhor te deu. Zele por tudo que Deus lhe deu. Sua família, seu trabalho, seu emprego, sua empresa, tudo não dê ao diabo. Ele quer devorar tudo. Repense, renegocie, converse, peça ajuda. Faça de uma forma diferente. Apresente aos céus e espere que os céus mandem a maneira de agir. Não vá pelo seu impulso, senão você vai perder tudo o que você construiu. Mas, meus irmãos, o rei Senaqueribe achou pouco levar todos os tesouros de Jerusalém. Todos. Ele queria mais. E o diabo sempre quer mais. Ele não sossega enquanto não nos deixar na miséria. O diabo faz isso porque ele é enganador e ele é mentiroso. Desconfie de esmola grande. Não desista por causa de ameaça, por causa de intimidação, por causa de grito. Os céus estão vendo e contemplando e anotando cada atitude minha e sua. Quer conhecer o diabo? João 8,44 diz quem ele é. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é homicida porque seu propósito é nos destruir. Ele rejeitou a verdade ao se rebelar contra Deus. A mentira é a língua predileta do diabo. É o pai da mentira, que ele se alegra em nos enganar. Meus irmãos, o rei Ezequias entra em mais um apuro. E agora, meus irmãos, começa a situação a ficar delicada para o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe começa a mandar mensageiros para afrontar o povo de Jerusalém e o rei Ezequias. E Senaqueribe não se contém com ouro e a prata, e ele quer mais. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 32, os versículos 9 a 16. 32, do 9 ao 16. Depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou seus servos a Ezequias. Veja só, enquanto ele estava guerreando, ele já enviava outros. Ele não sossegava, ele queria o mundo aos seus pés. Dizendo, veja como ele começa a afrontar a liderança de Ezequias e começa a afrontar o Deus vivo de Israel. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confia vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita, não vos engane, Ezequias, para morrerdes a fome e a sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de apenas um altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso?
Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Afrontando Deus. Agora, pois, não vos enganes, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Olha o desprezo a Deus. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Veja a ousadia desse rei da Assíria, afrontando a liderança de Ezequias e afrontando o Deus de Ezequias. Ele extrapola, ele acha pouco que ele conseguiu de tesouros. E ele começa a afrontar o Deus vivo de Israel. E no final, diz assim, no versículo 16, do 32, os seus servos, os servos do rei da Assíria, falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seus servos. Não bastasse, ainda ficaram falando mal do nosso o Deus. O rei Senaqueribe começa a guerra pelas palavras, pela intimidação, pela afronta, pelo insulto, pela provocação. Ele sabia que o povo judeu adorava unicamente a Deus. E ele começa a provocar o próprio Deus. É a guerra do pânico, é a guerra do pavor. Ele invadiu Laques, ele manda recado ameaçador a Ezequias e a todo o povo de Jerusalém. Ele diz que Ezequias, o líder deles, engana seu povo. Ele diz que ele e seu pai venceram todas as nações e que nenhum Deus dessas nações vencidas conseguiu derrotá-los. Ele humilha o exército de Israel. Abra sua Bíblia em 2 Reis 18, 23. Veja o que é que ele diz com o exército de Israel. 2 Reis 18, 23. Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiro para os montar. Ele está querendo dizer assim: você não tem nem 2.000 soldados para os meus 2.000 cavalos? E começa uma situação de afronta ao Deus. E ele manda mais. Ele manda um cidadão chamado Rabsaque, que está aí em 2 Reis 18, 27. Se você puder abrir sua Bíblia, 2 Reis 18, 27. Esse cidadão, Rabsaque, era um copeiro do rei, com habilidades militares. E esse homem foi representando, ele foi com mais 2 pessoas, foi representando o rei Senaqueribe com mais afronta. E a afronta dele agora chega a ser no idioma. E ele se dirige à muralha de Jerusalém e em alta voz ele grita com insultos. E o que ninguém imaginava, esse insulto era em hebraico. O inimigo falando a língua do povo que quer atacar. Veja que esperteza, porque eles falavam em aramaico, mas ele sabia falar em hebraico, porque ele queria desmoralizar o rei Ezequias e o nosso Deus. Achando pouco, ele faz tudo isso. Uma mensagem para desmoralizar o líder daquele povo. Veja o que ele diz. 2 Reis 18, do 28 ao 37. Coloca aí, por favor. Então,
Rabsaque se pôs de pé e clamou em alta voz. O inimigo faz assim para intimidar. Ele não chega educado, não. Ele grita com você para tirar suas forças. Em judaico, em hebraico. E disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria, que ele estava representando. Assim diz o rei da Síria: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da minha mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo. Olha como ele é bonzinho. Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvido a Ezequias, porque vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. Perceba como o inimigo chega, prometendo uma vida de fartura, uma vida de riqueza, de mesa com tudo que ele precisa, de comida e de água, e de proteção do rei da Síria, coisa que ele não iria fazer, porque ele queria conquistar o território e levar o povo de Jerusalém cativo. O diabo é o pai da mentira, e ele aqui mais uma vez dá uma demonstração de querer, de comprar o povo com a vida fácil. Entretanto, meus irmãos, esses insultos, esses ataques, essas afrontas do rei Ezequias subiram aos céus, ao trono do nosso Deus, o Deus vivo de Israel, que foi frontalmente atacado. E Deus não gostou da provocação do rei da Síria e mandou um recado tranquilizador para Ezequias, para que ele se acalmasse. Veja o que Deus manda dizer a ele, 2 Reis 19, 6 e 7. Veja o que Deus manda dizer a Ezequias: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim, de Deus, Deus falando sobre ele. E o Senhor não gostou da afronta do rei Senaqueribe. E a Bíblia mostra que, na sequência, que o rei Ezequias, que agora aprendeu como deve fazer, ele pegou aquela carta, aquela afronta ao Deus que ele servia, que nós servimos. Ele deixou no altar, ele entrou na casa do Senhor e deixou lá e apresentou a Deus aquela carta de afronta, que está aí descrita em 2 Reis 19, do 14 ao 19, que nós não vamos ler, mas que ele apresentou a Deus o que estava acontecendo. Ezequias faz agora o que nós devemos fazer diante das ameaças, diante das provocações, diante dos insultos, diante do inimigo à porta. Nós devemos orar. A oração que a gente chama oração de petição e de súplica. Senhor, eu te apresento esta situação. Eu não sei como resolver. Pai, está em tuas mãos o destino de Jerusalém. Está em tuas mãos o destino da minha casa, do meu emprego, o destino do meu concurso, o destino dos meus tesouros que o Senhor me deu. Está aqui a carta que eu recebi do rei Senaqueribe, o todo-poderoso rei da Síria. E ele apresentou. Nós não devemos fazer o que nós vemos muito no Antigo Testamento, em algumas
pessoa, aquela oração chamada oração imprecatória, que é aquela oração que a gente pede que Deus haja com rigor, com vingança. Deus sabe o que deve fazer. Nós não vamos pedir a Deus isso. Jesus veio trazendo o amor. E a nossa linguagem não pode ser de vingança nem de ódio. A gente entrega ao Senhor situações e pessoas que estão nos tirando a paz. E é o Senhor quem vai resolver. E não a minha ira, nem eu dizer a Deus como tem que fazer. Ele sabe o que fazer. E meus irmãos, Deus se levanta do seu trono. Os céus foram provocados. E Deus não gostou do que viu. E Ele manda perguntar ao rei Senaqueribe, através do profeta Isaías, que eu vou ler já para vocês. Deus viu aquela carta de afronta. Deus não gostou da carta. E Deus se levantou do trono para tomar as providências. Porque tem um limite. Ele age até onde Deus quer. Lembremos de Jó. A maior riqueza de Jó era Deus. Era o escudo e a proteção. Não era seus bens, seus filhos, sua esposa. Era Deus. O diabo, achando que tirasse tudo de Jó, ele ia blasfemar. Mas Deus não gostou do teor dessa carta. Disse: agora é comigo. Eu fui afrontado. Eu fui insultado. E ele manda dizer o seguinte, 2 Reis 19, do 20 ao 28. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. O Deus que servimos, Ele não é surdo. Ele escuta, ainda que você não consiga expressar a sua dor e o seu sofrimento. Nós temos um tradutor que é o Espírito Santo, que Ele sabe o que está no meu coração. E Ele diz ao nosso Deus o que queremos dizer, mas não sai. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Olha o que Deus está mandando dizer. A virgem, filha de Sião, que é Jerusalém, te despreza e zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça, é balançar a cabeça olhando com desprezo. Jerusalém te despreza, Senaqueribe, por detrás de ti. Aí ele faz a pergunta: a quem afrontastes e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, subi ao sumo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo os seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei, bebi as águas do estrangeiro, e com as plantas dos meus pés, sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, pois, as faço executar. E eu quis que tu reduziste a montanhas de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, falando para Senaqueribe.
por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei um anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes. Meus irmãos, é um preço muito alto quem afronta Deus. E Deus, quando coloca um anzol no nariz, e quando coloca freio na boca, Ele está dizendo assim: eu te domino. Isso era feito com animais, e Deus tratando ele como animal. Você está sobre o meu comando. Você não faz nada se eu não lhe disser. Envergonhando ele, o que ele fez com o rei de Israel, o rei de Jerusalém. Querendo envergonhá-lo diante do próprio povo de Jerusalém. Mas Deus não permitiu. Deus controlou Senaqueribe. Deus envergonha aquele rei. Onde está o poderoso imperador assírio, o homem mais temido de sua época, que conquistou todos os territórios que ele quis, que tinha um exército invejável? Aquele homem agora vai com um anzol no seu nariz, para aprender que com Deus não se brinca. Meus irmãos, e Deus fez uma promessa ao rei Ezequias. Está lá em 2 Reis 19, do 32 ao 37. Abra sua Bíblia. 2 Reis 19, do 32 ao 37. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho de onde vier, por este voltará. Nesta cidade não entrará, diz o Senhor, que é o nosso Deus. Deus mandou o recado para Senaqueribe, porque Deus não guerreia com flechas, com arcos. A guerra é travada nos céus. E Deus, apenas um olhar, Ele desmancha o plano dos homens. Meus irmãos, segure, preserve, cuide daquilo que o Senhor lhe deu. Você não mendigará. Você não vai bater de porta em porta, porque você é do Senhor. E dos céus é que vem o seu sustento, a sua fortaleza, o seu escudo e a sua proteção. E tudo será restaurado. Cuide da sua casa, cuide do seu marido, da sua esposa, cuide dos seus filhos. Cuide e viva cada momento seu. Ame seu cônjuge, ame seus filhos. Abrace enquanto se pode abraçar. Beije enquanto se pode beijar. Porque tudo passa muito rápido e você terá saudade do cheiro, do abraço e do carinho. Deus destruiu aquele império assírio de uma forma muito rápida. Olha aí, por favor, em 2 Reis 19. Já estamos terminando. 19, 32, só um instantinho, viu? 19, 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 soldados. Não precisou de uma flecha, de uma pedra, de tranqueira. Não precisou fechar água, não precisou tapar fontes de água, não precisou restaurar muro, não precisou restaurar a Milo de Davi, não precisou ouvir conselho das pessoas, não precisou confiar na força do seu exército, porque a batalha é dos céus. E o Senhor,
com apenas um anjo, destruiu todo o poderoso e temido império assírio. 185.000 soldados mortos, fora aqueles cadáveres que amanheceram. Porque do Senhor não se zomba. Deus destruiu todo o poder do império assírio. E não precisou em nenhum momento de armas. E Deus fez mais. Porque o Senhor honra os seus. E Deus não ia deixar o rei Ezequias ser envergonhado diante do povo de Jerusalém. Veja o que ele faz. Segundo Crônicas 32, 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. O Senhor honra a mim e a você. Você não será envergonhado. O inimigo não vai rir de você, porque ele tem um controle, e é o Senhor quem vai rir dele. E que nós vamos dar risada do inimigo, porque o inimigo tem um limite. Deus controla ele, e Deus faz a vontade que está no coração dele. E as nossas petições precisam acontecer antes de fazermos qualquer projeto, antes de darmos qualquer passo. Precisamos apresentar ao Senhor qual é a vontade dele em nossas vidas. Provérbios 21, 21 diz assim: quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Salmo 75, 6 e 7 diz assim: não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um e exalta a outro. Então é Deus quem faz isso. Finalizando, meus irmãos, não tome decisão sem antes orar. Consulte a Deus primeiramente em tudo que você for decidir. E é promessa dele aqui: provai-me, e se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Está aqui na palavra, lá em Malaquias 3:10. Não confie na sua força, no seu braço, nem nas suas armas, nem em homens, nem em títulos. Confie no Senhor. Não negocie com o inimigo. Não dê a ele aquilo que o Senhor te deu, que foi conseguido com suor e lágrima e anos de dedicação. Lute pelo seu emprego, lute pela sua igreja, lute pela sua família, lute por aqueles que ninguém quer lutar por eles, porque você receberá galardão de Deus. Não fique em pânico diante das ameaças do inimigo. Deus coloca um anzol no nariz dele e diz: ali no meu você não toca. Não dê ouvido à pressão psicológica, a insultos, à provocação, à intimidação. Deus em tudo vê e no momento certo honrará você. Por último, Senaqueribe, o todo-poderoso imperador assírio, ele aprendeu com a sua própria vida que de Deus não se zomba, que Deus deve ser respeitado, honrado, exaltado e adorado. Deus é santo, santo e santo. Que não devemos provocar a ira do Senhor, porque o preço é muito alto. E às vezes é preço de morte, é preço de vergonha, é preço de constrangimento, é preço de perder tudo que você tem, que Deus lhe deu, que você insultou e zombou e afrontou o Deus. Que nós temos um soberano, um Deus que é o nosso escudo, que reina desde sempre e que cuida de cada um de nós, que fez aliança conosco, que estão aqui e que nunca nos desamparou.
e que o Deus de Israel, o general de guerra, não perde batalha. Que as armas dele são diferentes das nossas. Apenas um anjo acabou com toda aquela animação do malvado e perverso rei assírio. Que Deus não aceita ser afrontado. Que Deus não aceita ser blasfemado. Que Deus não aceita ser comparado a deuses pagãos. Que Deus não se agrada quando insulta a sua liderança. Deus está a contemplar cada passo que eu e você der. Que para Ele somos como gafanhotos, frágeis, vulneráveis. Que Ele olha assim para a gente, em um olhar, Ele destrói o que Ele quiser, Ele dá honra a quem Ele quer, Ele exalta quem Ele quer. Então, meus irmãos, que possamos nos lembrar desses deslizes do rei Ezequias, da sua autossuficiência e de ter se deixado levar pela pressão psicológica. E não ter orado antes de se armar, antes de planejar a guerra. Que possamos em Deus sempre colocar aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos afrontando. Amém? Convido você a orar. Pai querido e amado Deus, Tu, Deus, és o nosso refúgio, Senhor Deus. Oh Deus, Tu és a nossa proteção, Senhor. Tu és o nosso suficiente, Pai. Não precisamos, Senhor Deus, de braços fortes, nem de príncipe, Senhor Deus, para nos aconselhar.